Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a más una clase de lengua española. Yo soy la profesora Elisiane y vamos a estudiar y a conocer um pouquinho mais da língua espanhola. Bien, antes de começarmos a nossa aula, temos os recados de sempre, né? Você não deve esquecer de realizar a sua atividade obrigatória e você que entrega as suas atividades no colégio, não esqueça das datas que foram combinadas e assim vai entregando tudo conforme para que você finalize tudo certinho suas atividades. Bien? Na aula passada, gente, eu quero que vocês lembrem aqui que nós estudamos como te sientes, né? Fizemos a leitura de um diálogo, vimos o emprego dos verbos doler, dos verbos tener e sentir no presente do indicativo. E também estudamos algumas expressões relacionadas ao tema, que era aqueles sintomas de doença, de enfermidade. Bien. E em la clase de hoy, que vamos a ver? Em la clase de hoy, temos uma retomada de conteúdo, tá? Uma retomada de conteúdo, né? De uma aula que vocês tiveram anteriormente, estão tendo oportunidade de rever. Bien, que estáis haciendo? É o título dessa aula. Os nossos gêneros textuais nesta aula são fotografia e história em quadrinhos. Nós vamos estudar perífrase, estar mais gerúndio para descrever a atividade das pessoas. Por isso o tema que estáis haciendo. Bien? Nós vamos então iniciar observando, né, essas fotos, essas imagens de alguns ninhos, de alguns chicos, fazendo algumas coisas, praticando alguns tipos de atividades distintas aí. Bien? Continuando. Então, ¿qué están haciendo los niños? Na primeira imagem que nós temos, los niños están jugando al fútbol. Na segunda imagem, la chica está leyendo. Na terceira, el niño está nadando. E em la última, los niños están jugando videojuego. Eles estão no videogame. Bien? Nós vamos entrar agora um pouquinho nesse conteúdo gramatical sobre a perífrase estar mais gerúndio. Bien? Então, nós temos aqui o verbo estar, em primeiro lugar, que nós vamos utilizar. Ele pode ser utilizado em outros tempos. Aqui nós vamos utilizar no presente, mas você pode utilizar no pretérito ou no futuro. Mas nós temos aqui a conjugação do estar no presente. Estou, eu estou, tu estás, ele está, nosotros estamos, vosotros estáis e ellos estão. Bien. Então, nós vamos utilizar esse verbo conjugado, bien, mais o gerúndio que seria, que é ando, yendo ou yendo. Quando nós tivermos um verbo, né, no infinitivo, quando ele não está conjugado na sua forma fixa, quando ele terminar em ar, como por exemplo amar, cantar, estudar, se ele termina em ar, você vai colocar essa terminação, ando, bien? Se o verbo no infinitivo ele termina em er, como o verbo comer, por exemplo, termina em er, você vai utilizar essa terminação, né? Depois da sua raiz, você vai colocar yendo. E quando o verbo terminar em ir, você vai terminar com essa conjugação aqui, ó, depois da raiz você vai colocar esta parte yendo. Bien? Vamos ver aqui. Se usa para descrever ações em desarrollo. Então, nós vamos utilizar a perífrase estar mais o gerúndio para se descrever ações que estão em desenvolvimento ou que se repetem com frequência. Temos aqui, ó, dois exemplos. Ana está cantando muy bien. Então, temos aqui o verbo estar, o verbo cantar, né? Aqui no gerúndio fica cantando. Eu estou comiendo mucho estos dias. Temos mais uma vez aqui o verbo estar conjugado e comiendo, como vimos aqui anteriormente, né? Você tirou a parte da raiz do verbo, ele vai terminar em yendo. Bien? Temos a atividade 1 a respeito disso que estamos vendo. Que está sendo el niño? Então, você vai completar. El niño, você vai utilizar o verbo estar e mais o gerúndio do verbo cantar, tá?
Um tempinho para você realizar a atividade, nós já voltamos. Muy bien, chicos, vamos a corregir nuestra actividad. Entonces, ¿qué está haciendo el niño? El niño está cantando, né? Nós temos aí o verbo estar, o verbo cantar. Quando o verbo termina em ar, super tranquilo, né? Então, nós temos aí está cantando, poderia ser está estudando, bien? Está amando, super tranquilo, não há muita alteração, somente você acrescenta essa última parte, ando, bien? Verbos que têm gerúndio irregular. Agora, eu peço bastante atenção de vocês com relação a isso. Los verbos de cambio vocálico, o que quer dizer isso, cambio vocálico? Que vai haver uma mudança, uma alteração na vogal, bien? Então, que terminam em ir, vamos pensar aqui nesses verbos, primeiramente, né, que no infinitivo eles terminam em ir, cambian la vocal de la raíz en el gerúndio, e por i e o por u. Então, vamos observar cada um desses três aqui. Bien? Então, em primeiro lugar, os três terminam em ir. Você tirando o ir, o que nós temos aqui, o que sobra nas palavras, é o radical da palavra. Dentro desse radical, quando você tem ali uma vogal terminada em E, uma vogal terminada não, quando você tem uma vogal ali, a vogal do radical é um E, você vai mudar pelo I, pela letra I, como ficou aqui, ó, diciendo, né? Bien? Vamos para pedir. Então, aqui para pedir, nós tiramos o ir, sobra o radical da palavra pedir, do verbo. Nós temos mais uma vez aqui a vogal E. Então, o E nós vamos mudar mais uma vez pelo I, vamos fazer a alteração e daí vai ficar pidiendo. E agora, por último, aqui com os verbos terminados em ir, nós temos dormir, você tirando o ir, né? Sobra esse radical aqui, dorme. Nós temos a vogal O. E a vogal O nós vamos mudar pela vogal U. Então, ao invés de dormindo, que seria em português, fica durmiendo. Bien? Vamos ver agora. El gerúndio del verbo ir es yendo. Bien? El gerúndio del verbo ir es yendo. Si la raíz de los verbos en ir, terminar em vocal, se usa el gerúndio yendo. Então, agora veja aqui, observe esses verbos ir, né? Porque é o verbo, se você tirar o ir, não sobra nada, então vai ficar somente yendo, bien? Ler, você vai colocar leyendo, porque senão nós teríamos o caso de ter um encontro aqui de 3 vogais. Então, por isso, nós fazemos a alteração por lá Y, e aí se queda leyendo. E oír se queda oyendo. Bien? Adelante, então, para a próxima atividade. A atividade 2. Que estão haciendo? Então, você vai observar as imagens e vai completar a frase com o verbo estar e com os verbos que estão entre parênteses. Ellos, vai colocar o verbo estar mais o verbo ler, né, ali no gerúndio, em meio del bosque. El niño, você vai colocar mais uma vez o verbo estar e o verbo dormir no gerúndio e vai completar assim essa frase. Um tempinho para você responder e nós já voltamos.
Listo, vamos corrigir nossa atividade então. Veja como ficaram as frases. Ellos están leyendo em meio del bosque. Então, a gente teve aquela situação que nós acabamos de ver aqui anteriormente. Até tínhamos esse exemplo, né? O ler ficou leyendo. Bien? O próximo. El niño está durmiendo, né? Utilizamos aí o gerúndio do verbo dormir. Trocamos a letra O, a vogal O, por U. E assim ficou escrito da forma correta. Durmiendo. Bien? Mais uma atividade. Que estão haciendo? El hombre, daí você vai observar a imagem, né? Vai usar o verbo estar e o verbo caer aqui no gerúndio, completar a frase. Na imagem ali de las niñas, de las chicas, ler, você vai usar aí os verbos, tá bien? Estar e decir, dizer no gerúndio, a sua amiga algo muy divertido. Um tempinho para você realizar esta atividade e nós já retornamos para corrigi-la, bien? Muy bien, vamos a corregir. ¿Qué están haciendo entonces? El hombre está cayendo y le está diciendo, verbo decir, você mudou, cambiou a vocal E, né, a letra E por I, a sua amiga algo muy divertido. Bien? Vamos a ler uma historieta agora? Agatha, estou vivendo um tórrido romance com minha maestra, Ruda Vinagrete. Então, aí temos no início a fala do gaturro aí. Está falando para a Agatha que ele está vivendo um grande romance com a sua professora, bien? Aí, continuando, né, o que a Agatha diz para ele? Desculpa-me, e ela sabe que está vivendo um romance com você? E a professora sabe que ela está vivendo esse romance com você? Daí o gaturro fala assim, pero, por favor, ele diz, mas, por favor, né? Ele está falando com desdém. Continuando, mira, todos os dias le mando uma carta de amor e ela me la devuelve com marcas de rouge. Ele diz, olha, todos os dias eu mando para ela uma carta de amor e ela me devolve com essas marcas vermelhas, né? No, gaturro, são os errores de ortografia corrigidos em rojo. Né? A colega dele daí esclarece para ele, não é isso, são os teus erros de ortografia. Ela está corrigindo tudo com um bolígrafo rojo, com uma caneta vermelha, né?
Então, vamos ver aqui a interpretação dessa tira, atividade sobre o que nós acabamos de ler. Elige a opção que mais provoca humor em la historieta. Você vai escolher uma das três. El hecho, o fato de que Gaturro pense que está vivendo um romance com a professora. Será que é isso que mais provoca humor na tira? Né? Porque tudo é mais ou menos assim, engraçado, gracioso, mas o que mais provoca humor? Será que é o fato do Gaturro pensar que está vivendo esse romance com a professora? Ou B, la entonação incrédula de Gaturro, pero por favor, ante la pergunta de Ágata, será que essa entonação dele ali, quando ele diz, mas por favor, né? Com relação à pergunta que a Ágata fez, ela sabe que ela está vivendo esse romance com você? E em la C, Ágata desconstrui a ideia inicial de Gaturro, ela desconstrói a ideia inicial sobre as verdadeiras intenções da maestra. Em la 2, o enunciado estou vivendo indica que a ação está em desenvolvimento ou a ação foi encerrada. Observe que nós utilizamos aqui uma perífrase que estamos estudando hoje, que é o estar mais o gerúndio, estou vivendo. Um tempinho para você responder à atividade, nós já retornamos para corrigir. Muito bem, vamos a corrigir? Vamos ver aqui então como que ficaram as nossas respostas? Então você tinha que escolher a opção que mais provoca humor aí nessa história em quadrinho. O fato, a primeira opção seria o fato de que Gaturro pense, o fato dele estar pensando que está vivendo um grande romance com a professora, ou B, a entonação do Gaturro ali, ele não acredita, nem acredita no que ela está falando, né? Nem acredita na pergunta que a Ágata faz. E a C, a Ágata desconstrói a ideia inicial do Gaturro. Ela fala assim, não, isso não existe, é coisa da sua cabeça. Então, ela faz essa desconstrução sobre as verdadeiras intenções da professora. A professora, na verdade, ela está alheia a isso. Ela somente está corrigindo os erros ortográficos. Então, a gente tem a resposta correta aqui, a C, essa que provoca humor em la historieta. Em la 2, o enunciado estou vivendo indica que a ação está em desenvolvimento, indica que a ação está em desenvolvimento, que ela está ainda acontecendo. Bien? Vamos fazer o nosso quiz. Que está fazendo el niño? Este da figura ao lado. El niño está riendo, está riendo, o el niño está reando. Preste atenção aos detalhes aí
para que você consiga assinalar a resposta correta. E em la 2, completa com estar mais gerúndio, tá? Você vai completar igual nós fizemos nas atividades anteriores, vai utilizar o verbo estar e mais o verbo ir, que está aqui entre parênteses no gerúndio. Ana e Laura, vai conjugar o verbo estar, tá? E vai usar o ir todos os dias à la piscina. Então, você vai escolher aqui entre estes, estão indo, Ana e Laura estão yendo ou Ana e Laura está yendo. Pense, tá? Com bastante atenção, realize a atividade e nós já vamos corrigir. Muito bem, vamos ver como ficou o nosso quiz, as respostas. Que está sendo el niño está riendo. Então, de acordo com as regrinhas ali que nós estudamos hoje, né, o verbo rir aqui ficou dessa forma no gerúndio, riendo. E 2 completa com estar mais gerúndio. Ana e Laura estão yendo. Havia esse exemplo anteriormente, né, somente o verbo ir, ele fica desta forma, yendo todos os dias à la piscina. Bien? Então, aqui nós temos um resuminho do que nós vimos hoje, que hemos estudado hoje, acciones em progresso em espanhol. Então, são aquelas ações que estão acontecendo, que elas não terminaram ainda, elas estão acontecendo no momento em que é falado. Então, nós tínhamos lá essa estrutura, sujeito, bem, a pessoa que está praticando a ação, o verbo estar, conjugado no presente, no pretérito ou no futuro, mais o verbo no gerúndio e mais um complemento, como temos aqui na imagem e nas frases. Maria está lavando los trastes. Então, temos el sujeito, Maria, verbo estar, o verbo no gerúndio, lavando, e o complemento, los trastes. Assim como acontece com Juan está barriendo el piso, e no terceiro exemplo, Marta está arreglando, está arrumando sua cama. Bien? Então, gente, por hoje é só isso. Muitas gracias por sua atenção e hasta luego.